Paz do Senhor, a palavra está na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua, o mal que não se pode refrear está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra é algo que eu e você temos que ter no coração, que nós temos que ter domínio próprio. E o domínio próprio não é somente, vamos falar assim, segurar a nossa ira, o nosso nervosismo, a nossa ansiedade, mas sim o principal é dominar a nossa língua, o que nós falamos. Por quê? Porque a palavra nossa tem poder, porque tudo que você fala hoje, em nome de Jesus Cristo, crendo, acontece o milagre. Então, começa a partir de hoje, vigiar o que você fala, como aquele está dizendo aqui, ó. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, ou seja, a língua, às vezes nós fazemos coisas, falamos coisas que nós não queremos falar. A língua, ela não tem como, vamos dizer assim, ser refreada se você não tiver domínio próprio. Por isso que é necessário, cada palavra, cada momento que você vai falar, cada palavra que sair da sua boca, tem que sair palavras de bênção, sair palavras de vitória, palavras de conserto para aquela vida, palavras de prosperidade, palavras de saúde. Por quê? Porque se você não começar a dominar o seu controle, de fazer com que as suas palavras saiam palavras de vitória, como que você vai trazer as bênçãos do Senhor para a sua vida, sendo que as bênçãos, para ser materializadas na sua vida, você tem que determinar e falar? Como que você vai expulsar o mal da sua vida se você não tem domínio, porque você fica com medo de não falar? É como ele diz aqui, ó. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. E de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, e é isso. Porque hoje o Senhor está nos ensinando que a nossa batalha espiritual, nosso poder, a nossa maior arma, além da fé, além do escudo, além da palavra, além de toda a parte, vamos falar assim, protetora que nós temos na certeza do Senhor Jesus Cristo, a arma mais fatal que nós temos, o qual que é a palavra. Porque é a palavra que vai determinar o que você quer da sua vida. Você às vezes está passando por uma situação, vamos dizer assim, no casamento, uma situação difícil com os filhos. Começa a vigiar o que você fala. Começa a vigiar como você está falando. Porque veja bem, se você não tiver a essência, os frutos do Espírito dentro de você, como que você vai ter domínio próprio? Como que você vai ter mansidão para falar? Como que você vai ter sabedoria para expressar o amor de Cristo para as pessoas? Como que você vai querer mudar a história sua, da sua família, do seu relacionamento, sendo que o mal está ali para atrapalhar, para destruir, e você não tem autoridade, você não tem, palavras para expulsar aquele mal. Mas por quê? Porque você não está tendo domínio. Porque ainda dentro de você está carregando a velha criatura. Continua falando palavrão, continua falando mentira, continua usando a palavra para enganar as pessoas. Que isso? Se você verdadeiramente aceitou Jesus Cristo na sua vida como Salvador, confessou isso, se você verdadeiramente desceu nas águas do batismo para nascer uma nova criatura e sepultar a velha criatura, como que você ainda continua
maldizendo as pessoas. Hoje você é uma pessoa que, vamos falar assim, você está na roda de escarnecedores ainda. Não, pastor, eu larguei o mundo, não. Roda de escarnecedor dentro da igreja, com fofoca, com mentira, criticando determinado irmão, determinada irmã, pela vestimenta, pela maneira de falar, pela maneira de agir. Você está se achando que é juiz para condenar, sendo que eu e você, nós não somos o quê? Nós somos servos do Senhor. Nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para fazer as obras do Senhor, para expressar o amor de Cristo com o próximo. E às vezes você não está entendendo porque sua vida não muda. E a sua maneira de falar continua a mesma. Você está passando por situação financeira difícil, você em vez de crer na palavra, confessar a palavra do Senhor, Jesus Cristo é meu galardoador e nada vai me faltar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Em vez de você confessar a palavra, porque é a palavra que vai te libertar, a palavra que vai te restaurar, a palavra que vai te mudar, porque hoje é a palavra do Senhor, porque Jesus Cristo é a palavra. Quanto mais você fala, mais Jesus Cristo está contigo. Mais você se reveste de toda a armadura, de toda a fé, de toda a certeza e convicção. Porque aí o que você falar vai determinar, vai acontecer o milagre em nome de Jesus Cristo, porque você tem a confiança e a certeza, mas não, você continua em roda de escarnecedores, criticando o irmão, criticando uma irmã, xingando, maldizendo, como diz aqui, a mesma boca fala para abençoar o irmão e amaldiçoar. Como que você pode falar de uma pessoa que é em mais semelhança de Deus? Tá vendo como que é? E aí você não entende porque sua vida não muda. Não, você tem que mudar, você tem que refrear sua língua, você tem que começar a entender que se a tua palavra hoje tem poder. Nós não vamos hoje, nós não vivemos na força do nosso braço, mas nós vamos sim na força da palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus falou, vamos dar um exemplo assim na Bíblia, bem claro, para que todo mundo conhece, Deus falou para Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, e não temas, porque eu sou contigo. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra, nós temos a confiança e a certeza, porque Deus é conosco, Deus nos escolheu, Jesus Cristo morreu na cruz por você. E ele confia tanto em você que ele deu o nome dele para você usar. Peça em nome de Jesus Cristo. E aí você não. Você continua ainda com os costumes da velha criatura. Ah, pastor, mas é difícil. Aí que tá. É o fruto do Espírito. É a mansidão, o autocontrole. Aonde que tá? É essa a nossa batalha, é essa a nossa, vamos dizer assim, a nossa libertação completa. Porque o diabo não pode tocar na sua vida, mas ele prepara situações e ali ele toca. Então comece a mudar, comece a vigiar o que você fala, comece a colocar palavras positivas, palavras de vitória, para que a glória do Senhor venha resplandecer, o milagre venha acontecer. Porque é tão forte a palavra que você tem que usar a palavra certa, que aqui Deus confirma aqui, ó, vamos lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20, ó. Do fruto da boca de cada um fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Você está vendo? Você está procurando riqueza, você está procurando paz, você está procurando libertação, você está procurando cura, sendo que está tudo na boca sua, na sua língua, na sua maneira de falar. Por quê? Porque a palavra tem poder, porque Jesus Cristo é a palavra. E aqui está afirmando aqui, ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Qual é o fruto que você está falando da palavra? Como que você está usando a sua língua, o seu falar, a tua sabedoria que Deus tem te dado?
Como você está fazendo? Quando alguém pergunta para você como que você está de saúde, você começa a falar assim, essa minha dor na coluna, essa minha dor no fígado, esse meu câncer, um dia, se Deus quiser, vai curar, essa minha lameritite, minha renite, e assim vai. A minha, não. Você não tem mais nada, porque você já foi curado pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, você foi sarado. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você não tem mais nada. Se alguém pergunta para você da sua saúde, você fala, já fui curado em nome de Jesus Cristo, porque está escrito que verdadeiramente Ele levou na cruz do Calvário minhas dores e enfermidade, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então comece a colocar essa certeza, comece a colocar essa palavra no teu coração. Não deixa a língua sua dominar o que você não sabe. A parte negativa, tudo que você fala negativo é o diabo que está usando a sua língua para falar. Entenda algo, ele está soprando no teu coração, no seu ouvido, e você está falando. Porque da boca do verdadeiro cristão só sai bênção e vitória. Se você está falando o contrário, o diabo está soprando na sua mente, então vigia, que ele sabe. Que aqui está escrito, ó, do fruto da boca de cada um se fartará, o seu ventre dos renovos dos seus lábios se fartará. Ele sabe que tudo que você falar vai te trazer, vai acontecer um milagre. Se você fala derrota, se você fala doença, se você fala fracasso, se você fala medo, vai trazer derrota, vai trazer fracasso, vai trazer miséria. Agora, se você confessa prosperidade, bênção, vitória, cura, restauração, transformação em nome de Jesus Cristo, aí vai acontecer um milagre, porque você vai se fartar das bênçãos que o Senhor tem prometido para ti. As promessas tá tudo escrito, é só você parar e pensar. Tá tudo escrito aqui. Ela não é física. Você não está recebendo do Senhor. Jesus Cristo não está te dando na tua mão. Para você receber, você tem que crer. E para você crer e materializar, você tem que confessar, falar. E hoje o Senhor está nos ensinando. A nossa maior arma é a língua. Então comece hoje, a partir de hoje, confessar só palavras positivas. Comece, por isso você tem que ler a Bíblia todos os dias. Por isso você tem que ter esse compromisso de ler a Bíblia. Quanto mais você lê, mais você está com a palavra dentro de você. Aí vai sair o quê? Somente bênção e vitória, e não maldição e derrota. Por quê? Porque aí você vai entender, ó, que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, se você fala derrota, você vai comer derrota. E veja como você está falando. Porque você está vendo, você fala o que você vê, mas você não confessa o que você crê. Por isso que você tem que confessar a promessa do Senhor. Você quer uma dica? Vai no Google, que hoje é muito fácil para quem já tem essa possibilidade, né? Quem não tem, busca no Senhor aqui, tem Bíblias que mostram palavras de prosperidade, palavras de cura, palavras de restauração, de transformação, de educação dos filhos. Pega 2 versículos, esses daí, escreve a prosperidade, então escreve 2 versículos, cura, escreve 2 versículos, casamento, 2 versículos, família, filho, escreve 2 versículos. E todo dia você lê. Pega esse ano e lê esse ano inteirinho, esses 2 versículos, até enraizar dentro de você, você confessa todo minuto, toda hora. Por quê? Porque aí a palavra está dentro de você. Aí você vai estar sempre confessando. Quando você vê algo, você vai confessar a palavra. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quando você vê a sua situação financeira difícil, em vez de você murmurar, questionar, alguém falar para você que você tá, como você está passando, você fica, estou no azeite, estou passando por prova, Deus um dia vai libertar, um dia Deus vai transformar. Não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho Cristo dentro de mim. Comece a confessar a palavra positiva. E como ele afirma aqui, ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que você quer fazer? Você quer viver a promessa do Senhor? Ou você quer morrer sem ver a promessa do Senhor? Ainda corre o risco de perder sua salvação. A escolha é tua.
E hoje o Senhor está ensinando para mim e para você que não importa o que nós estiver passando, nós temos que crer na palavra e confessar a palavra de vitória no nome de Jesus Cristo. Então comece a confessar, comece a buscar no Senhor essa certeza de que tudo que você falar, tudo que você determinar, vai acontecer o milagre. Por isso que Jesus Cristo ele disse em João 15:7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque se você tem a palavra, que é a palavra que está dentro de você, que é Jesus Cristo, você confessa prosperidade, você confessa cura, você confessa restauração, você confessa libertação, você confessa abundância. Então vai acontecer o quê? Porque você creu na palavra, porque está dentro de você. E ali quando você pedir em nome de Jesus, vai acontecer o milagre. Por quê? Porque a fé não vai deixar você ter dúvida, porque quem tem dúvida não tem fé e a fé não é alcançada. Porque dúvida não pertence a Deus, pertence ao diabo. O que pertence a Deus é a certeza, é a convicção. Porque por isso que fé não é emoção, fé é certeza. Então comece a agir a tua fé, comece a vigiar o que você fala. A partir de hoje, peça perdão para Deus e começa tudo de novo, mas começa a confessar só palavra positiva. Não importa o que você está vivendo, mas começa a crer e começa a visualizar e começa a confessar em nome de Jesus a mudança. Aí você vai ver o milagre acontecendo. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.